Bem, boa tarde a todos. A gente está começando agora mais um webinar nos Trilhos, uma iniciativa aí que faz parte das comemorações dos 80 anos da Revista Ferroviária. Hoje a gente está aqui com o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldi. São Paulo é o estado que concentra o maior número de obras e projetos metroferroviários no Brasil. O secretário está aqui para detalhar um pouco para a gente esses projetos, além de falar sobre os desafios que envolvem o transporte público hoje em meio à pandemia. Baldi, boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no webinar nos Trilhos. Eu queria começar te perguntando, secretário, como que ficaram as obras metroferroviárias que já estavam em andamento antes da pandemia? Algum trabalho sofreu atraso, alguma obra parou, os prazos de entrega estão mantidos, como é que está isso? Bem, boa tarde, Bianca. É um prazer muito grande participar aí com vocês dessa webinar. Eu agradeço a todos que participam conosco, cumprimento a todos nesta tarde de quinta-feira e registro que as obras do sistema ferroviário, todas elas têm sido evoluídas dentro da normalidade. O governo do estado tem, nos aspectos das obras ferroviárias, mantido as condições econômico-financeiras para que nós consigamos fazer, a título de exemplo, obras que hoje estão em andamento, implementação de sistemas de atualização para melhorias ou sistemas de energização, para também que nós consigamos fazer com que as nossas linhas da CPTM possam estar melhores, e da mesma forma as estações, como a estação em Francisco Morato, que é a previsão que inauguremos no dia 31 de agosto, assim como a extensão da linha Nova Esmeralda, uma das linhas que mais transportam passageiros, creio eu, que no sistema ferroviário de forma mais expressiva no Brasil. A linha 9 contará com mais 4,5 km. Eu tive a grata satisfação de retomar essa obra lá enquanto ministro das cidades, depois uma surpresa vir tocar essa obra aqui pela CPTM, obras essas que estarão aumentando o número de mais 2 estações, entre a estação Grajaú, hoje existente, a futura estação Mendes Vila Natal, que é a nossa previsão inaugurar no primeiro trimestre de 2021. A nossa expectativa é que logo no início do ano seja inaugurada e, posteriormente, por 12 meses adiante, inauguraríamos a estação Varginha, concretizando assim, então, um projeto que há 8 anos atrás foi pensado, foi iniciado e, de fato, é uma grande expectativa por parte da população, a qual possibilita chegarmos a mais de 800 mil passageiros diariamente sendo transportados somente pela linha Nova Esmeralda. Assim como também os projetos de concessões. Nós não temos parado o mapeamento, o planejamento e os projetos de concessões sobre o modal ferroviário. Para este ano, nosso principal projeto é a concessão das linhas 8 e 9, duas das melhores do ponto de vista linhas que transportam passageiros na região metropolitana de São Paulo, ligando o oeste da cidade de São Paulo com a região central, assim como a zona sul, essa que citei agora, a linha Nova Esmeralda, também com a zona central da cidade, passando ali, percorrendo as margens da marginal do Rio Pinheiros, e concessão essa que será fundamental para que nós consigamos, numa expectativa de outorga, viabilizar a concessão da linha 7, a linha que vai integrar uma importantíssima decisão do governo do Estado de São Paulo e do governo federal, que é a segregação das vias do transporte de cargas com o transporte de passageiros. A linha 7, uma linha hoje que transporta em dias normais, é claro, aproximadamente 500 mil, meio milhão de passageiros, e que com a perspectiva da incorporação da malha entre Jundiaí e Campinas, com as melhorias que devem ser feitas com esta concessão, e sobretudo com uma PPP, que deve ser o desenho a modelar, que ainda não está concluso, essa nossa perspectiva de que a outorga absorvida pela concessão da linha 8 e 9 possa ser, então, muito importante para que nós consigamos também viabilizar essa licitação da linha 7, associada com o trem intermetropolitano e com o trem intercidades, que fará o projeto do parador entre as estações já existentes
incorporando outras cidades como Vinhedo, Valinhos, enfim, até a cidade de Campinas, e também o expresso entre Campinas e São Paulo, que a nossa perspectiva é de que possa ser feita uma viagem em 60 minutos. Então, essas são um dos mais importantes projetos que nós hoje estamos realizando para a CPTM, para que nós consigamos evoluir, né, aumentar o projeto de transporte ferroviário, né, projeto sobre trilhos na cidade, na região metropolitana de São Paulo, sobretudo com os recursos, né, de que nós reduziremos sobre a linha 8 e 9, a linha 7, assim quando for concedida, investimentos também que os trens que serão motivos, né, da concessão da linha 8 e 9 serão remanejados para as linhas 10, 11 e 12, o que fará também com que melhorias significativas possam ser incorporadas nas linhas que permanecerão sobre o gerenciamento e gestão da própria CPTM, o que fará com que esses aperfeiçoamentos possam ser sentidos pelos passageiros em todas as linhas do transporte ferroviário aqui na região metropolitana de São Paulo. Tá. Valdir, eu acho que você deu uma visão geral aí, né, dos projetos, mas um ponto, antes de seguir aqui com as minhas perguntas, um ponto me chamou a atenção. Você falou que a outorga com as concessões das linhas 8 e 9 vão ser aplicadas na linha 7. Vai ser tipo um investimento cruzado para a adequação da linha 7 para a concessão? Queria que você me explicasse um pouquinho esse ponto, exatamente. Não necessariamente. Na realidade, a outorga ela é de propriedade do Estado e o Estado define, assim como o âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, deseja utilizar. No nosso aspecto, não tem nada a ver o projeto da concessão da linha 8 e 9, que é um projeto único, modelado pelo IFC, assim como o projeto da linha 7 mais o trem intercidades, que está sendo modelado pelo BID. Portanto, não há nenhum cruzamento, né, nada que converge, a não ser a nossa expectativa, né, de recebimento de outorga, haja competitividade, são as duas linhas, né, entre as três mais importantes do Brasil, colocando a linha 11 Coral também, que mais transportam passageiros nos trilhos, né, ferroviários do país. É uma operação muito importante que tem atraído investidores do Brasil e de várias partes do mundo, demonstrando total interesse. Dessa forma, é só uma estratégia aqui que compartilho com todos dentro dessa perspectiva, sobretudo de recursos que, pós um período triste dessa tragédia da pandemia do novo coronavírus, colocará uma imposição de desafios muito grandes sobre todos os governos, sobre todos os entes públicos, né, governo federal, governos estaduais e governos municipais, e as perspectivas de projetos que necessitam de investimentos, e especialmente investimentos do orçamento público, seja São Paulo, seja qualquer ente em toda parte do Brasil. Você falou, vou pegar um pouco do seu gancho, né, da pandemia. A pandemia, ela fragilizou aí as operações metroferroviárias, né, principalmente no que diz respeito ao caixa financeiro das operadoras, né, por conta aí da queda brusca de passageiros. A gente sabe que nesse cenário, quem sofreu mais foram as concessionárias privadas. Os sistemas públicos, bem ou mal, contam com os subsídios do governo, né? Eu quero te fazer duas perguntas. Qual o tamanho do subsídio do governo para que as operações não corram risco de parar no metrô e na CPTM? E os contratos com as concessionárias privadas do metrô paulista, né, deverão contar com algum tipo de ajuda? Na verdade, as concessionárias privadas deverão contar com algum tipo de ajuda vinda do governo também? Primeiro, os contratos com as concessões privadas do metrô não são com o metrô, são com o Estado. Portanto, são contratos que já, pelas suas cláusulas, têm seus modelos referenciais de ajuste, de ajustamento, e, porventura, claro, possa haver qualquer tipo de questionamento do ponto de vista de desequilíbrio sobre essa perda de demanda, mas eles têm já um aspecto regulador que permite essa banda de demanda já ser exercida, portanto, de forma automática sobre aquele modelo da clearing, né, de bilhetagem do sistema, o qual o contrato já permite que a concessionária faça ali a sua retirada. Portanto, são contratos muito atuais, né, que permitem toda essa sistemática de modo a gerar uma segurança para as concessões, sobretudo aquelas que operam sob trilhos. Portanto, nós não temos discussões com as empresas, sejam via 4 ou via mobilidade,
do ponto de vista de risco operacional por parte das suas atuações nos dois sistemas. Quanto à atuação do governo do Estado, as duas empresas são empresas de capital do governo do Estado, portanto, existem subsídios através de gratuidades, que são ou legislações federais ou decisões estaduais colocadas aqui, ou também por lei ou por outra medida que se mede da mesma forma que uma lei, por decreto, enfim, portaria, que estamos desenhando e analisando a cada dia. É uma defasagem muito grande, ao qual o governo do Estado vem cobrindo toda essa defasagem, certo? Para que a CPTM, para que o metrô continue sobrevivendo dia a dia para manter as suas operações. Seja a folha de pagamento, não foi desligada nenhum funcionário até o presente momento, seja também todas as suas condições operacionais para que as empresas continuem operando normalmente. Uhum. Saiu, inclusive, uma matéria no Valor hoje, né, no Valor Econômico, e o Rezier, presidente da Siemens, ele está perguntando algo que é sobre o que saiu nessa matéria, né? 3 ministérios, Economia, Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, costuraram proposta conjunta para incluir um apoio emergencial de 4 bilhões ao setor, né, por meio da MP 938. E aí ele pergunta, secretário, como o senhor vê a factibilidade dessa proposta no tempo? Você teve engajado aí, né, nessa proposta. Na realidade, vamos inverter esse processo. Os ministérios foram levados a participarem dessas articulações para que houvesse esse possível, porque ainda não é realizado, aporte para o setor de mobilidade urbana no país, seja transporte, exclusivamente transporte de passageiros terrestres, certo? Sob trilhos, sob pneus, no aspecto urbano, no semi-urbano, intermunicipal, metropolitano, nas gestões sob os poderes concedentes municipais e estaduais. Eu participei, assim como participo dessa discussão já há mais de 40 dias com o Congresso Nacional, ela liderada pelo deputado Hildo Rocha, que então relatou a MP 938, mas que assim não fora possível incluir no texto, como era a nossa expectativa, trechos que fossem já dentro da própria MP, de recursos que não foram fato de recompensa, né, de compensações tributárias a estados e municípios, como o FPE-FPM, que era uma totalidade de 16 bilhões de reais, e estados e municípios que utilizaram pelas compensações. Haja vista a comparação com março, abril, maio e junho de 2019 versus 2018, de algo como 11 bilhões, um pouco mais de 11 bilhões de reais. Mas ontem, pela manhã, os líderes, né, aí cito o líder Carlos Sampaio, Arthur Lira, Baleia Rossi e outros, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, eles, em tratativa com o Ministério da Economia, colocaram que nessa exclusão por parte da MP 938 fosse apresentado um projeto de lei de um parlamentar, ao qual o Ministério da Economia deu esse aval para que pudesse, então, obter recursos de uma outra medida provisória que não fora sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, para que ela pudesse, então, integrar esses valores para uma ajuda por parte dos poderes concedentes, municípios e estados. É claro que o ministro da Infraestrutura, assim como o ministro do Desenvolvimento Regional, desejam que hajam contrapartidas do ponto de vista de gestão, que aqui para nós já é algo natural, já criamos o modelo de empresa ideal, haja vista todas as medidas provisórias como 929, 936, 944, que foram implementadas para empresas privadas, para que elas pudessem obter reforço nas suas condições de sobrevivência. Portanto, a nossa expectativa é que a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, possa fazer essa apreciação na próxima quarta-feira ou na próxima semana, em regime de urgência, em um projeto de lei de autoria de um parlamentar, de um deputado federal, creio eu que do próprio deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, para que então nós possamos ter essa perspectiva já avançada. Mas o importante é de que o Ministério da Economia, dentro dessa discussão que houve aí dentro, nos últimos 7, 8 dias, ele já avalizou sobre essa perspectiva, haja vista que é um setor mais do que essencial nesse momento ser olhado pelo setor público e, sobretudo, pelo governo federal, que é o único que tem condição, neste momento, de levantar recursos. O governo do estado ou prefeituras municipais não podem emitir papel, não podem emitir título, não podem emitir dívida,
para poder saldar as suas responsabilidades, ou mesmo para poderem ajudar as suas companhias, suas concessões. No Rio de Janeiro, o secretário Delma, o qual compõe um grupo de secretários que temos dialogado desde o início da pandemia, já coloca que uma das concessões que opera as linhas de trem, né, que ali serve a região metropolitana do Rio, não terá condições de atuar frente a todos estes compromissos após o dia 15 de agosto. E lembrando, como reitero sempre, nós não sofremos um problema de transporte público nesta pandemia. O problema que agrava as condições econômicas e financeiras do setor de transporte sobre pneus e sobre trilhos, sobretudo o trilho, que tem um custo e uma operação bem mais onerosa do que o transporte sobre pneus, agrava pelo fato de que é uma questão exclusiva de saúde pública, porque temos uma demanda que chegou a 20%, como no caso da CPTM, hoje ela está em torno de 44% realizada no dia de ontem, e temos que colocar uma frota em horário de pico de 100% a ofertar ao cidadão. Por quê? Se nós tivéssemos um problema de transporte, nós partiríamos com uma frota, assim como as concessões de todos os sistemas privados, de aquilo que é necessário perante a demanda, o ponto do transporte. Como nós não estamos combatendo um problema do transporte, e sim um problema de saúde, frente a todo esse combate, essa tragédia da pandemia do novo coronavírus, nós temos que, de forma muito objetiva, determinar uma operação que seja muito acima da demanda exercida no dia a dia. Seja lá, dia 24 de março, que foi o primeiro dia da quarentena, seja dentre todo esse período, seja até o dia de hoje. Portanto, as nossas operações em toda a parte, seja em São Paulo, seja em Fortaleza, seja em Teresina, onde quer que eu converse com gestores municipais e estaduais, ela oferece muito risco hoje de operação, haja vista essas necessidades sanitárias. Portanto, é importante frisar que este é um problema sanitário, um problema de saúde pública em proteção ao cidadão, e não um problema que o setor de transporte gera, ao qual necessita de aporte do setor público pelo fato das suas condições operacionais. Tá, beleza. Vamos falar especificamente sobre cada projeto de São Paulo, né? Eu quero começar pela novidade mais recente, que é a linha 6 laranja, né? O que falta para as obras efetivamente voltarem? E eu queria que você detalhasse aí um pouquinho qual foi o acordo feito com o novo consórcio, né? Com o novo concessionário Acciona. É uma PPP, né? Quais são as responsabilidades de cada parte? O que foi acordado com eles? A realidade é que a linha 6 laranja, o contrato que pertencia ao consórcio Move São Paulo, foi uma tratativa entre dois entes privados, a Move São Paulo e o grupo Acciona, grupo espanhol, ao qual o governo do estado de São Paulo, como poder concedente, coube a avaliar, analisar e anuir essa tratativa, permitindo, então, a transferência das cotas por parte da Move São Paulo ao grupo espanhol. Então, todos os compromissos que estavam firmados no contrato que estabelecia a relação entre Estado e Move São Paulo permanecem assim com o grupo Acciona. Foram acrescentados alguns pontos que são essenciais, dada a atualidade, né, a atualização das condições, principalmente legais, que a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo teve toda a cautela e o cuidado, né, obtendo a liderança neste processo, e, sobretudo, a imputação de penalização. Caso o grupo espanhol Acciona não inicie a obra nesse período, certo, concretizando essa relação como um todo, ela depositou em uma conta garantia, conhecida como escrow account, o valor de 50 milhões de reais, para que, não havendo esta concretização na retomada de obra, nos investimentos que são necessários, assim como contratualizado, assim como todos conhecem o contrato da linha 6 laranja, ele foi transferido da Move São Paulo para o grupo espanhol Acciona. E, obviamente, fazendo com que a obra se retome, que os investimentos ali se retomem, dada a capacidade que foi analisada pelo governo do Estado sob o ponto de vista de condições financeiras, condições operacionais, atestação sobre condições de operar um sistema metroviário, enfim, todas as análises foram feitas por todos os comitês internos do governo do Estado de São Paulo que foram necessários, e essa anuência foi concedida como aprovação da Comissão de Parcerias Público e Privadas. Então, continua sendo uma PPP, um objeto que é metade, 50% de responsabilidade pelos investimentos do governo do Estado de São Paulo, 50% pelo investidor privado,
o governo do Estado de São Paulo já detém com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mais de 1,7 bilhão de reais hoje, que estão paralisados desde que a obra fora paralisada, para que possa ser investidos exclusivamente nessa obra da linha 6 Laranja. Portanto, a parte que cabe ao governo do Estado de São Paulo, ela está absolutamente pronta. E essas tratativas entre Move São Paulo e Acciona, como a negociação que foram concretizada, os termos aditivos 1 e 2 que foram assinados e todos os aspectos do contrato que foram respeitados e mantidos, eles o farão nesse período que desde a assinatura por 90 dias, para que assim, então, neste período, as organizações, as necessárias, todos procedimentos, né, que possam, por parte da Acciona, ser tomados, elas sejam tomadas e definitivamente essa obra seja reiniciada, seja retomada este ano, uma obra que vai gerar aí no seu pico 9 mil empregos diretos, com certeza vai ser muito importante para a economia, para o símbolo do nosso país, símbolo do Brasil nesse momento, sobretudo no momento de pandemia desse novo coronavírus, e obviamente que por parte até da Espanha, né? Uma relação diplomática foi colocada nesse meio, os embaixadores também participaram desse diálogo, participaram dessa tratativa. Então, os interesses entre Brasil e Espanha não foram somente empresariais nesse aspecto, assim como também diplomáticos, para validar, para apreciar toda essa situação que estava sendo colocada de forma muito transparente. Como participei ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a todo ponto e todo andamento que fora dado, e sempre também de modo muito transparente à opinião pública. Uhum. Então, a ideia é começar as obras daqui a 90 dias, mais ou menos, já no segundo semestre desse ano. Essa não é uma ideia, esta é uma obrigação contratual que for assinada pela Acciona. E a parte, o volume de investimento que você já tem contratado com o BNDES já é necessário, já é toda a parte necessária para concretizar a parte do governo nesse projeto? Não, nós temos o recurso hoje contratualizado, disponível para exercer o investimento no que cabe à parte do Estado, no valor de 1,7 bilhão, um pouco mais, de reais. A parte do que cabe ao Estado se aproximará de 6 bilhões de reais, é um projeto, o maior projeto de infraestrutura do Brasil, um projeto de 12 bilhões de reais de investimentos, e a maior PPP hoje que é em construção no mundo, e que serão ainda necessários mais recursos por parte do governo do Estado, mas aquilo que hoje está disponível para se executar assim que a obra for retomada é o suficiente para que nós consigamos exercer o investimento da responsabilidade do Estado entre os anos de 2020, 2021 e até, creio eu, o primeiro semestre de 2022. Assim, com a capacidade fiscal que o Estado de São Paulo tem e terá entre os anos de 2021 e 2022, dentro do Plano São Paulo, que hoje é comandado pelo ministro Henrique Meirelles, nas expectativas, diretrizes orientativas de quais serão as prioridades por parte do Estado em obras de infraestrutura ou qualquer outra área, essa será uma prioridade dentro desse espaço fiscal para que a gente consiga, frente às instituições, provavelmente seja o próprio BNDES, dos recursos que ainda serão necessários para dar continuidade às obras frente a essa diferença que eu lhes comentei. Tá, antes de iniciar o outro assunto, eu só queria perguntar sobre as encomendas de novos trens para essa linha. Já tem uma previsão? Já existe algum cronograma nesse sentido? E uma dúvida, as licitações para as obras vão ficar sob responsabilidade da Acciona, né? O contrato, como lhe disse e repito, ele foi integralmente mantido, certo? A responsabilidade de exercer a construção é do grupo Acciona, que nos apresenta até o presente momento, que será também o construtor, o EPCista. Portanto, a questão sobre a encomenda por novos equipamentos, materiais rodantes, ela é de responsabilidade da Acciona e é claro que vai ser acompanhado para e passo, assim como o fiscalizador e como o partícipe da PPP, o governo do Estado de São Paulo, para que nós consigamos, e todo o interesse é deles, né, porque eles terão 5 anos para concretizar a obra e tem 19 anos para operar a linha. Então, absolutamente o interesse é de operar a linha, onde qualquer investidor, assim como a própria Acciona, exerce a sua capacidade de recuperar, retornar os investimentos que foram realizados com a operação de transporte de passageiros iniciada.
Tá bom. Vamos para o outro assunto. Você falou no início sobre o projeto aí de concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. E o pessoal está perguntando muito aqui no chat, né, com relação ao cronograma. Em que fase está esse projeto hoje? Se o cronograma ele sofreu algum atraso por conta da pandemia? O que vocês esperam aí para o segundo semestre? Bem, nós estamos concretizando o cronograma que faremos sobre a concessão da linha 8 e 9. Será motivo de publicação agora no início, salvo engano, na primeira quinzena do mês de agosto, para que nós possamos já no início de 2021 buscar a concretização, que é celebrar a assinatura com o novo concessionário após toda a questão licitatória e, é claro, havendo esse vencedor, para que nós consigamos, sim, receber esses investimentos que estão aí entre 2,8 a 3,2 bilhão de reais, certo? Também será, segundo os estudos e modelagens até o momento apresentado, motivo de obrigatoriedade de aquisição de novos trens, né, de novos equipamentos, porque aqueles que operam nas linhas 8 e 9 serão obrigatoriamente remanejados para as demais linhas que continuarão sob gestão da CPTM. Portanto, são mais investimentos no sistema ferroviário e, obviamente, na indústria que fabrica os equipamentos, que fabricam os veículos, seja no Brasil, seja em toda parte do mundo, para que nós consigamos, então, mais qualidade no transporte ao passageiro. E como é que você avalia esses novos projetos, né, de concessão com essa crise sanitária, né? A pandemia ela impactou, como a gente falou aqui, na demanda dos passageiros. Você acha que esse novo cenário que se formou com a pandemia, ele pode alterar o fluxo de novas concessões, impactar o interesse dos investidores, ou até mesmo criar novos mecanismos de reequilíbrio financeiro em contrato? Como é que vocês observam? A realidade do transporte de passageiros da região metropolitana de São Paulo, ela é completamente singular, completamente diferente de toda outra cidade na América do Sul. Portanto, nós observamos a cada dia, nós já temos mais de 4 milhões e 250 mil passageiros utilizando o nosso sistema diariamente. Portanto, essa capacidade de retomada ela é demonstrada numa tragédia, né, na maior tragédia da minha, da sua, de todas as nossas gerações, certo? Onde nós já temos em algumas linhas mais de 52% de utilização, mesmo que as atividades econômicas ainda não foram retomadas integralmente e normalmente, mesmo as que já foram retomadas perante as autorizações municipais ou do próprio Plano São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Então, eu acredito que o recurso do investidor, ele não diminui. Ele pode trocar de mãos em momentos de dificuldade como esse. Como a taxa de juros, a taxa Selic no Brasil, ela está muito baixa e acredito que continuará assim pelos próximos períodos, demonstra que teremos investidores, seja no Brasil, seja com capital, com recursos dos próprios brasileiros, os investidores, ou seja dos estrangeiros, que teremos uma grave crise, já que a economia europeia já entrava em quase uma recessão, será uma dificuldade, um desafio muito grande para os países europeus, né, que já vinham de uma estagnação econômica, sair de uma crise como essa. Então, quer dizer, nós teremos sim todas as chances, todas as condições, dado a relevância, dada a capacidade de transporte de passageiros, a realidade do transporte metropolitano aqui, da região metropolitana da cidade de São Paulo, e, sobretudo, do que o governo do Estado de São Paulo sempre representou nas concessões, né? Um Estado que foi pioneiro, um Estado que sempre, mesmo em meio à pandemia, conseguiu assinar o contrato de pipa, um dos maiores contratos rodoviários desse momento, quer dizer, ainda vivíamos um momento mais agravado, mais difícil da questão da pandemia do novo coronavírus no estado de São Paulo e no Brasil, e mesmo assim os investidores mantiveram as condições, certo? Seja de outorga de mais de R$1 bilhão, seja de investimentos que aproximam-se de 14 bilhões de reais. Isso demonstra que o estado de São Paulo tem seriedade, tem capacidade pelo seu histórico de concessões que foram realizadas e, sobretudo, os investidores existem. Como eu disse, o dinheiro, o recurso não diminui, ele não diminui, ele não acaba, ele muda de mãos. E é claro que quando o projeto é bom, quando ele tem um planejamento bem feito, uma condição de faixa de demanda bem feita, certo? De modo muito transparente, são linhas hoje que operam, que transportam passageiros e que estão
de modo muito claro, assim como eu lhe mencionei, como os contratos que já existem, por exemplo, a linha 5, a Via Mobilidade, nesses ajustes de banda de demanda, que são também extremamente transparentes, demonstram que nós teremos condições de manter com toda a acreditação de que teremos sim investidores nacionais e internacionais e um edital muito competitivo para atrair esses investimentos na concessão da linha 8 e 9, na concessão da linha 7 com trem intercidades e todos os demais que forem objeto de projetos, seja do Estado de São Paulo, seja do Brasil, como eu acredito muito, né, e sobretudo nessa segregação de vias, né, o que o ministro Tarcísio vem feito quando decidimos suspender o Ferroanel Trecho Norte, que era um projeto de médio e longo prazo. Imagine quando eu vim lá de Goiás e disse que seria bem mais estratégico para o Brasil, para o Estado de São Paulo, que suspendêssemos esse projeto do trecho norte do Ferroanel e focássemos na segregação de vias, porque daríamos ali condições de tornar o transporte ferroviário de cargas para o Estado de São Paulo mais competitivo, sobretudo de cargas miúdas, de cargas menores que venham para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana, sobretudo as que vão para o Porto de Santos, e com prazo muito menor de capacidade de realização, de execução, para o transporte de cargas e viabilizando, assim, o de transporte de passageiros, o que quer dizer que vai diminuir o volume de investimentos que será realizado especificamente no projeto da linha 7 com trem intercidades, porque parte da outorga que seria enviada ao Ferroanel será, então, realizada nessa visão do Ministério da Infraestrutura para a segregação de vias e para a viabilização do transporte de cargas no trecho atual existente e, é claro, nessa segregação de vias para o transporte de passageiros neste projeto do trem intercidades, do trem intermetropolitano e no trem parador, que terá sua qualidade melhorada substancialmente. Uhum. Avançando aí nessa questão do trem intercidades, né, eu quero saber, a gente quer saber, né, na verdade o chat também, o pessoal está perguntando aqui, em relação às etapas e prazos do cronograma. É um projeto, né, como você falou, que está assim, diretamente atrelado à renovação antecipada do contrato da MRS, que é a operadora, a concessionária que transporta ali naquela região, né? Totalmente importante a renovação. Eu hoje tive videoconferência com alguns ministros do Tribunal de Contas da União. Você sabe, todos sabem que já estive ministro das cidades, fui parlamentar, tenho uma relação em Brasília muito de conhecimento sobre os aspectos, sobretudo que fui relator de mais de 23 matérias legislativas nas pautas econômicas, então conheço muito a tramitação, sobretudo essas renovações, assim, do ponto de vista ferroviário. Acredito muito que neste segundo semestre ocorrerá, então, a aprovação por parte do Tribunal de Contas da União da renovação da malha da MRS. Se nós conseguirmos esquadrinharmos todos estes projetos que serão muito importantes para viabilizarmos a segregação de vias, o transporte de cargas e o transporte de passageiros. Se nós, porventura, tivermos problemas sobre esses aspectos como um todo, aí eu acredito que possa, sim, atrasar. Mas eu acredito que esteja andando muito bem, esse diálogo hoje é muito bem feito. Eu digo com a própria MRS, com o governo do Estado de São Paulo, com a MRS, com o Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio é extremamente competente, habilidoso, conhecedor profundo, e com a NTT, que é a agência responsável por regular esse contrato. Uhum. Não, mas em relação aos prazos, vocês acreditam que no início, ano que vem, já vai ter... Nesse caso, Bianca, eu não posso lhe antecipar os prazos, porque são vários os pontos que precisam ser conectados. Então, eu prefiro ser conservador, contributivo na própria renovação da malha da MRS, apoiando o Ministério da Infraestrutura nas instituições que são necessárias para que, dado esse passo de modo muito transparente, nós consigamos, então, prosseguir com o cronograma da linha 7 mais trem intercidades. Tá, beleza. Agora, um outro tema aqui que é polêmico, né? O pessoal também perguntou aqui sobre a linha 18 bronze. A gente viu recentemente que está tendo uma especulação em relação a isso, que a BID talvez tenha interesse em retomar o projeto do monotrilho da região do ABC. Eu tenho duas perguntas. A primeira é: qual é a sua avaliação em relação à presença e ao interesse dos investidores chineses em projetos metroferroviários em São Paulo? E qual seria a sua resposta em relação ao interesse pela retomada da linha 18 bronze? Bem, eu falo sobre fatos, viu, Bianca? Essa é uma pergunta muito pertinente, haja vista que eu recebi uma manifestação formal por parte da BYD, certo? Que colocou aqui
que no dia 19 de junho, a BYD, assim como mencionada, representada pelo gerente de novos negócios Alexandre Liu, participou de uma reunião com o consórcio municipal ABC. Durante o encontro, nenhum projeto foi apresentado para retomar a linha 18. A BYD Brasil apenas se colocou à disposição para colaborar em uma eventual parceria com o consórcio Vem ABC, sem ter ciência de quais condições este contrato se encontra. É preciso deixar registrado que a BYD também não afirmou que se responsabilizaria pelas desapropriações e os custos financeiros para viabilizar o projeto mencionado. Portanto, já que esse é um fato colocado, né, não temos nem o que responder sobre essas questões. Não, sim, mas existe um interesse agora pela retomada pelo governo de São Paulo, vocês vão manter esse projeto que foi anunciado há um ano, né, de substituição do monotrilho, né, que aí incluiu a modernização da linha 10 da CPTM, o projeto da linha Rosa e construção de um BRT. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está esse projeto novo que vocês anunciaram há um ano e se existe aí uma possibilidade de voltar ao monotrilho? Bem, primeiro que como eu disse, eu falo sempre sobre fatos, né, e não sobre boatos, já que esse, então, é considerado como um boato. Os comitês internos do governo, porque não depende da Secretaria dos Transportes, nem foi uma decisão da Secretaria dos Transportes, certo? Uma decisão com vários pontos contratuais que foram encontrados e manifestados pela CTP, CG, PPP, CARC, PPP e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, de que a extinção da linha fosse, então, o caminho a ser tomado. Essas decisões foram colocadas por todo esse comitê e estão em trâmite que não depende ou não tem a nossa governança ou atuação. Entendi. Portanto, não é um assunto que me cabe comentar ou deixar qualquer manifestação. A respeito, não houve nenhuma substituição do ponto de vista de questões legais ou contratuais ou de projetivas. Houve uma decisão do governador João Dória de, então, havendo essa impossibilidade, até um ponto que eu quero colocar sobre a questão do projeto da linha 18, é que ali havia a responsabilidade pelo Ministério das Cidades, que depois se tornou o Ministério do Desenvolvimento Regional, em R$500 bilhão de investimentos em um contrato que era de aproximadamente 5 bilhões. O Ministério do Desenvolvimento ele se manifestou claramente que não existe esse recurso, já que, quando estive ministro das Cidades, o orçamento geral para a área de mobilidade urbana no Brasil era de um pouco mais de 500 milhões de reais. Então, era impossível essa responsabilização desse tamanho de investimento para uma obra única como esta. Portanto, foi um dos vários pontos que foram encontrados por todos esses comitês que tornaram a fragilidade do projeto a ponto do caminho que foi tomado. Então, dada essa realidade, o governador João Dória decidiu retomar o projeto da linha 20 Rosa, projeto esse que foi motivo de uma emenda da deputada Carla Morando, para que pudesse ser, então, iniciado agora neste ano de 2020 pela Companhia do Metropolitano, o metrô, projeto que está buscando uma modelagem completamente inovadora, certo? Que nós consigamos buscar de modo muito mais robusto aos investimentos privados, dado essas condições que nós temos fiscais e orçamentárias, seja de governo de Estado, seja propriamente de governo federal, haja vista do próprio ministro Paulo Guedes, que é um governo completamente liberal, certo? E assim, da mesma forma, o governador João Dória, e que nós também fizemos uma reformulação importante, né, trocando toda a frota da linha 10 turquesa, colocamos trens bem mais modernos, né, praticamente aposentando aquela série 2000, que ali operava, colocando trens de pelo menos 2012 de fabricação. Então, quer dizer, já houve uma melhoria significativa e haverá ainda mais, além das reformulações das estações que estão previstas a serem realizadas, porque ali com a concessão da 8 e 9, com certeza os investimentos serão focados todos nas linhas 10, 11 e 12. E os trens que operam, que são 36 trens hoje nas linhas 8 e 9, também serão remanejados para as linhas 10, 11 e 12. Portanto, é importante registrar que esse é um processo que começou o ano passado e que em agosto do ano passado mesmo, esses trens foram colocados na operação, onde foi então aquela frota mais antiga deixada de operar, assim como também um projeto do BRT-ABC, que era para ter sido colocado ao conhecimento do público no mês de março. Com o início da pandemia, o Comitê Geral do Estado pediu que suspendesse, haja vista as condições fiscais e econômicas que não eram sabidas e reconhecidas
e do próprio mercado, né, dos investidores, e que neste momento nós já temos muito mais condição de fazer essa avaliação, então de retomar definitivamente esse projeto desse corredor, deste BRT, né, que vai ser assim colocado na opinião pública, que já deveria ter sido. Infelizmente, por essa pandemia, nós ainda não o fizemos. E então são essas modificações que foram realizadas na linha 10, mas o projeto da linha 20 Rosa tem essa perspectiva de integrar não somente São Bernardo, mas também Santo André, né, fazendo uma integração modal de um fluxo de mobilidade urbana, que é uma solução bastante inteligente, porque ele integra com os sistemas, linha 1 azul, linhas 4, 5, enfim, com diversas linhas que hoje operam entre metrô, CPTM e as concessionárias privadas, por um outro modelo, por outro sentido em termos de origem e destino, dando aí condições de nós levarmos de forma mais qualitativa, se tratando de mobilidade urbana, aos cidadãos que residem, que moram no grande ABC. Com o fim do projeto da linha 18, é possível falar que no governo atual não há interesses em novos projetos de monotrilho? A intenção é optar por sistemas mesmo tradicionais sobre trilhos, como linhas de metrô? Não, nós não temos interesse nenhum por sistemas de monotrilho. Nós vamos concretizar a linha 15 prata, concretizar a linha 17 ouro, fazer a estabelecimento da relação do monotrilho ou de um people mover ali para ligar a linha 13 aos terminais de passageiros do aeroporto de Guarulhos em parceria com o Ministério da Infraestrutura, como temos dialogado com o secretário Rony de Aviação Civil, o ministro Tarcísio propriamente, e estes serão os últimos projetos de monotrilho, enquanto aqui estiver o governador João Dória, haja vista que a realidade de São Paulo é uma realidade hoje colocada que, como o sistema de metrô, é o sistema mais realista para transportar de forma qualificada os cidadãos da sua casa ao seu trabalho e, sobretudo, sobre as origens e destinos que são mais inteligentes do ponto de vista de nós deixarmos as linhas e novas linhas mais orientadas no plano estratégico para que nós possamos integrar novas linhas em linhas que tenham condições de receberem fluxos para levar, então, passageiros dentro da sua origem, ao seu destino, de forma também mais qualificada. Tá, antes de entrar aí na questão da linha 15 e da linha 17, eu queria saber, o metrô de São Paulo recebeu nessa semana, né, terça-feira, as propostas de licitação do anteprojeto de engenharia e do projeto funcional, estudo do impacto ambiental da linha 20 Rosa. Já tem um prazo estimado aí, vocês têm um cronograma, é uma proposta de PPP ou construção seguida de concessão, de operação, ou nenhum dos dois? Vai ser um investimento do governo estadual? Não, o modelo da linha 20 Rosa, como lhe disse, deverá ser um modelo completamente inovador. Nós temos percebido o modelo que o governo federal, o Ministério da Infraestrutura vem adotando, é uma nova modelagem que deveremos adotar, completamente diferente do que vem ou do que já foi feita no mercado tradicionalmente. Haja vista as condições econômicas, fiscais, orçamentárias de governo, de Estado, seja São Paulo, seja qualquer outra unidade federativa do Brasil ou propriamente da União, o governo federal, que já foi claro em dizer que não vai colocar recurso de orçamento, de recurso de impostos pagos pelos brasileiros em obras. Se ele mudar, se ele alterar, com certeza teremos um projeto bem mais maduro, bem mais pronto, para que possa receber investimentos. E, é claro, um projeto que tem grande envergadura, tem grande importância nessa solução de mobilidade urbana para os cidadãos aqui da região metropolitana de São Paulo. A linha 15, Baldi, sofreu um revés aí no início do ano, né? Ficou paralisada por alguns meses, depois de um acidente na via. Eu queria que você falasse sobre como foi todo esse processo de retorno da operação, o que de fato aconteceu na linha, né? O que ficou constatado, se houve alguma falha em relação ao planejamento ou construção do projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, a paralisação da linha 15 prata foi fruto de uma orientação da própria fabricante dos trens, Bombardier, no final do mês de fevereiro, ao qual o metrô adotou integralmente por segurança dos passageiros, dos cidadãos, quando houve o rompimento do ranflete e um pedaço desse equipamento foi parar no meio da via, para que todos os documentos, as investigações, partes e peças fossem investigados, fosse tudo apurado, para que nós então conseguíssemos retomar a operação.
Esses laudos estão ainda sendo motivo de análise por parte dos laboratórios da Bombardier, seja no Canadá, seja na Alemanha, seja em várias partes do mundo, ao qual, quando ele for conclusivo do ponto de vista de quais foram os motivos que levaram a este rompimento de ranflete, ou que eventualmente possam ter provocado essa situação, com certeza será colocado ao conhecimento da opinião pública, e da mesma forma que a retomada foi recomendada pela própria Bombardier, assim como todas as intervenções que o consórcio CML realizou ao longo da via, como fora também orientado pela Bombardier, para que qualquer tipo de interferência, e um trem foi colocado com vários pontos de avaliação, né, com vários pontos de análise, seja pela sua transitação pela via, né, seja pelas suas variações em termos de todos os pontos de projetos possíveis, para que nós conseguíssemos retomar com segurança. O fizemos primeiramente entre Vila Prudente e Jardim Planalto, e logo adiante retomamos a operação integralmente entre Vila Prudente e a Estação São Mateus, que hoje já transporta mais de 45 mil passageiros diariamente, com a cada dia sendo entregues mais número de trens, para que a gente possa, nessa expectativa de retomada econômica, ter um número de trens suficiente para poder operarmos ali com a expectativa de passageiros que é esperada pela linha 15 Prata. Uhum. A linha 15 Prata, ela foi concessionada no ano passado para o grupo CCR, né, que até hoje não assumiu a operação do sistema. O que aconteceu com esse contrato? Existe alguma previsão dele ser assinado? Não existe contrato. Primeiro, Bianca, esse contrato não foi assinado, foi motivo de judicialização, portanto, foi um leilão realizado, não foi assinado nenhum contrato, e, portanto, quando houver essas decisões judiciais conclusivas, o governo do Estado tomará a decisão que lhe deverá caber. E por falar em CCR, Baldi, há conversas para o início das obras de expansão da linha 5, de Capão Redondo a Jardim Ângela? Seria um projeto aí bancado pela iniciativa privada, no caso a Via Mobilidade? Bianca, essa é uma expectativa, certo? Primeiro, as tratativas contratuais para que possa, então, ser adequado o contrato. Hoje mesmo eu tive uma reunião por videoconferência com vários membros da equipe para que essa avaliação fosse, então, apreciada e concretizada, para que nós, então, consigamos viabilizar esse investimento integralmente com aportes do grupo CCR, como já foi motivo de tratativas anteriores, para conseguirmos integrar a estação Capão Redondo com Mboi Mirim, Jardim Ângela, enfim, e dar ali a condição de transportar mais de 120 mil passageiros diariamente. E será um modelo que o metrô vem ali a cada dia desenhando e aperfeiçoando um projeto muito importante, provavelmente um projeto de um sistema de superfície, para que nós façamos a obra em si, a solução de mobilidade e as intervenções das melhorias urbanas que uma região carente tanto precisa. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui do Edival Campanelli, que já estava aqui no meu roteirinho. Vamos fazer ela logo. O metrô de São Paulo ele tem feito repetidas consultas de preço de referência de trens, focando a aquisição de 44 trens. Já existem recursos definidos para essa aquisição? Qual a possibilidade de lançamento do edital para esta aquisição ainda em 2020? Bem, Bianca, Edival, realmente essa era uma motivação. O metrô fez um trabalho de gestão sobre as nossas orientações do ano passado, muito profundo. O presidente Silvani, toda a equipe diretiva, o Renato, o Milton Joia, o Meca, todo o time, o Alfredo e assim o Cláudio, como criamos uma área para ser mais expressivo na área comercial, na concessão das 14 estações dos terminais de ônibus que eram operados pela SP Trans e custeados pelo metrô, motivo esse de uma redução de custo de 26 milhões por ano, certo? E outras várias ações que foram tomadas, concessão da estação do Brás, assim como outras concessões das 14 estações da linha 2 Verde, que foi realizada nos últimos dias, para que nós possamos focar naquilo que o metrô sabe fazer, transportar passageiros, e principalmente construir projetos para que nós possamos construir novas linhas metroviárias. Portanto, nós temos um foco muito grande, conseguimos levantar um caixa no início do ano, até março, de mais de 300 milhões de reais,
que era o nosso desejo de fazer essa aquisição de novos trens, ou parte delas, mas que, infelizmente, a pandemia levou o caixa, levou todas essas condições, e agora nós estamos discutindo dentro do Plano São Paulo 2021-22 o que será possível realizar, o que será possível manter dentro dessas perspectivas de uma nova realidade na ordem econômica brasileira, não é só do Estado de São Paulo, infelizmente, e até mesmo posso dizer que mundial, para poder responder essa pergunta, essa dúvida, que ela cabe ao coração de todos nós. Uhum. Existia também um plano de comprar 34 trens para a CPTM. Está nesse mesmo esquema de uma falta de A CPTM não comprará novos trens. Como ele disse, o projeto da concessão da linha 8 e 9 fará essa aquisição de 36 novos trens, para que os 36 trens hoje que pertencem à CPTM sejam remanejados para as demais linhas, a 10, 11 e 12, que permanecerão sendo geridas pela própria empresa. E o consórcio privado terá a obrigação de fazer essa aquisição de trens para que a gente possa ter mais trens mais rápido, né, de forma que o transporte sobre trilhos, sobretudo a CPTM, possa entregar de forma qualificada, né, as idas e vindas de todos os dias de nossos milhões de passageiros. Sim, é verdade. Você tinha falado da aquisição pelo concessionário, foi uma falha minha aqui, mas os 44 trens... muita informação. Os 44 trens do metrô seria para a operação da linha 2, a nova, que a gente vai falar ou não? Essa cabe a uma gestão da área de operações. Ela pode ser para integrar a linha 3 vermelha integralmente, para você fazer uma uniformização de frota, haja vista que o metrô opera com 7 frotas distintas. Você imagine toda a nossa almoxarifado de peças de reposição, de manutenção, enfim. Então, ela pode ser de estratégias distintas. É uma estratégia que vai ser definida exclusivamente pela diretoria de operações para que possa ser da melhor forma possível colocada à disposição dos cidadãos. Tá, entendi. Agora vamos para a linha 17, né, que é um projeto aí que tem quase uma década, remonta desde antes da Copa do Mundo de 2014 e vem passando por percalços já há alguns anos, né? Um deles em relação ao consórcio Monotrilho Integração e agora com algumas disputas jurídicas iniciadas após as novas licitações, né? Como que o governo está agindo para resolver esses reveses? Qual o prazo estimado de entrega da obra, né? A expectativa de acontecer até 2022? Bem, Bianca, o governo hoje não tem governança sobre o assunto. O que cabia a nós fazermos, nós fizemos. Nós tivemos a coragem de rescindir o contrato com o consórcio anterior, que não evoluía a obra na velocidade que o cidadão da cidade de São Paulo cobrava e precisava. É uma das obras mais simbólicas no Brasil do ponto de vista de paralisação. Então, foi rescindido o contrato, sob muita dificuldade, fizemos uma nova licitação, conseguimos um novo empréstimo, consegui aprovar em tempo recorde na história do metrô, passando por todos os trâmites do governo federal, da aprovação do Senado da República e assinando com esta instituição financeira. Então, quer dizer, os recursos estão todos eles assegurados, aguardando uma decisão judicial. Portanto, nós precisamos perguntar à Justiça quais serão as decisões. Para nós é indiferente se vai ser o consultor A, B ou C. Não fazemos questão de que seja nenhum, a não ser aquele que dê conta, que tenha condição, que tenha capacidade técnica de construir aquela obra. Falta pouco para a conclusão das estações, falta pouco para a conclusão da via, um pouco mais para a conclusão do pátio e, é claro, para a fabricação dos trens. Portanto, para nós é uma decisão exclusivamente da Justiça para que nós possamos, então, prosseguir com a retomada das obras da linha 17, e a qual não tem a nossa responsabilidade, a nossa governança, o que nos cabia fazer. Tivemos a coragem de fazer, conseguimos os recursos, estão parados em conta hoje, então o cidadão ele tem essa expectativa de uma obra como aquela, com todas as soluções que eram precisas, foram dadas, e agora cabe à Justiça resolver. Antes de passar para o outro tema, tem uma pergunta aqui do Vicente Abate, que é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária. Ele fez uma pergunta interessante aqui, que foi até tema do nosso webinar de terça-feira, que foi sobre o mercado de títulos verdes, né?
Tem alguma previsão do governo utilizar green bonds, né, títulos verdes, nos próximos financiamentos de mobilidade urbana sobre trilhos? Tem alguma discussão nesse sentido? É uma forma de captar recursos, né, também. Bem, Bianca, agradeço ao Vicente, cumprimento ele, o presidente, e digo que o Estado de São Paulo é atrasado nessa visão do ponto de vista de meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, o metrô, quando conclui uma obra do sistema, quando nós fomos entregar a estação Campo Belo da linha 5 Lilás, nós tivemos que pagar a compensação ambiental. Veja só, a Alemanha, os fundos ambientais são majoritariamente utilizados para as obras de mobilidade, sobretudo no sistema metroviário. Para quê? Para que nós possamos diminuir, reduzir os impactos dos automóveis, dos veículos individuais e a emissão de poluentes que os conduzem. Portanto, é o motivo, sim, hoje, de um pleito que tenho, né, frente ao governo do Estado, para que nós não só possamos ter a capacidade de emitir títulos, né, sob o aspecto da utilização desse novo investimento que será propiciado com um novo sistema metroviário, que é também motivo de projeto que nós façamos uma cogeração de energia oriunda do sistema fotovoltaico ou qualquer tecnologia que o mercado possa absorver e interessar através dos chamamentos que serão realizados e, sobretudo, que os próprios fundos do meio ambiente possam ser também direcionados para obras de mobilidade. Obras essas que, veja, num momento de pandemia, um triste momento, mas que você olhava para o céu de São Paulo e percebia o quão era diferente o visual. E você percebia pelas ruas, mesmo nessa retomada de atividades, o quão seria melhor nós termos um sistema metroferroviário bem mais extenso, bem mais amplo e bem mais qualificado para entregar aos trabalhadores, aos turistas, a todos aqueles que estejam desejando ir da sua origem ao seu destino, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, que são 39 cidades aqui que compõem a região metropolitana de São Paulo, como um sonho para todos, né? Uhum. Agora eu tenho dois assuntos para a gente se encaminhar já, para o final do nosso webinar. O primeiro há algum plano de concessão da linha 13 da CPTM? Você já tinha falado lá no início da nossa conversa sobre o projeto de extensão da linha até os terminais, né, do aeroporto de Guarulhos, que está aí sob a alçada do governo federal, junto com a concessionária, né, do aeroporto. Mas, assim, o governo estadual está envolvido também em alguma questão? Vocês têm alguma participação nisso, no People Mover, né, do aeroporto? Nós não temos participação decisória nenhuma. Nós somos somente orientados à Secretaria de Aviação Civil, certo? A própria Agência Nacional de Aviação Civil, assim como o Tribunal de Contas da União, que de forma a observar o assunto tem se colocado a cobrar essa resolução para que esse transporte, esse People Mover, seja de fato iniciado pelo concessionário, abatendo a outorga ao qual ele é responsável por pagar anualmente, e a nossa expectativa é que é uma obra que seja iniciada num prazo curto de tempo, haja vista o tempo que já foi levado. Portanto, não temos nenhum projeto de concessão de linha 13, a não ser este do People Mover e outro muito importante, que foi aprovado no BNDES, que é a utilização de quase 380 milhões de reais em um financiamento que se encontrava em suspensão no banco, para que nós possamos melhorar as condições da linha 13, levando de forma mais efetiva a linha 13 até o Brás, até a Luz e até mesmo a Barra Funda, para que nós possamos ofertar mais horários, ofertar mais modelos de viagens e, sobretudo, conseguir de forma muito exponencial o que é mais importante. A linha 13 é muito importante chegar aos 3 terminais, aos saguões de passageiros do aeroporto de Guarulhos, mas é tão quão importante chegar nas estações que ligam com o sistema do metrô e da CPTM de forma bem mais absortiva, para que ela possa ser mais integradora e mais utilizada, sejam pelos trabalhadores de Guarulhos ou daquela região como um todo, ou seja, pelos viajantes que desçam ou que partem do aeroporto de Guarulhos.
E sobre o projeto aí, finalmente, né, de extensão da linha 2, né, o governo Dória, né, resgatou esse projeto e agora o que falta efetivamente para as obras serem retomadas, Valdir? Até de Vila Prudente a Penha, né, que é a primeira... Exatamente. Demos, então, a ordem de serviço na retomada das obras da linha 2, lembrando que os procedimentos licitatórios foram realizados lá em 2014, o metrô, em tratativas com os vencedores, os consórcios que foram realizados, demonstraram e avalizaram a possibilidade dessa retomada, certo? Aos quais os canteiros estão sendo mobilizados, estão sendo organizados. O Estado colocou recursos já para esse ano de 2020, certo? Nós temos um pleito hoje junto ao Ministério da Economia, que neste momento será motivo de apreciação do COFIEX para o financiamento de 550 milhões de dólares, o que seria capaz de majoritária parte da extensão entre Vila Prudente e Penha ser capaz de realizar os investimentos necessários. Portanto, tem a capacidade fiscal, foi aprovada com a nota mais alta pela CAIM, do Ministério da Economia. Agora basta o COFIEX aprovar para que nós possamos assinar este contrato com uma instituição financeira que seja mais competitiva e que nós tenhamos os recursos mais do que suficientes para tocar essa obra de extensão pelos próximos 3 anos e meio, e sim que gera 4.500 a 5.000 empregos e, sobretudo, leva a integração da linha 2 com a linha 3 vermelha na Estação Penha e, posteriormente, na retomada do trecho também da Penha até ali a cidade de Guarulhos. O pessoal perguntou aqui também da probabilidade de execução das obras da linha 19. A linha 19 foi uma obra que a gente não falou, de um projeto que a gente não falou, né? Existe aí algum trabalho envolvendo a linha 19, Celeste, né? Bem, Bianca, a linha 19 dependerá muito sobre o êxito que nós teremos nessa modelagem da linha 20. Se nós conseguirmos desenharmos um modelo que seja exitoso, que seja de real e efetivo interesse, robusto do ponto de vista legal, acredito eu que teremos sim as condições também de nós propiciarmos essa evolução nas tratativas da linha 19. Tá, beleza. Aqui ele também perguntou a extensão da linha 13 até Bom Sucesso. Você falou um pouquinho aí, né, dessa extensão, mas a previsão continua início de 2021 e conclusão em 2024? Não, Bianca, não temos previsão, não está no nosso pipeline, portanto, não está para ser realizada neste nosso governo, na gestão João Dória até 2022. Tá, entendi, beleza. Bem, a gente está caminhando já para o final do evento. Baldi, adorei a nossa conversa, eu acho que foi muito esclarecedora, né? Eu acho que o público gostou também pela quantidade de perguntas que a gente recebeu aqui. Foi difícil marcar esse encontro, né, Baldi? A agenda do secretário é muito concorrida, sinal de que tem muito trabalho aí também envolvendo o transporte. Muito problema. Em especial os sistemas metroferroviários. Mas a gente conseguiu. Eu queria te agradecer pela atenção, viu? O Baldi foi super atencioso com a gente. Agradecer a Ana Travachini, do gabinete. E agora eu passo para você as palavras e as considerações finais, Baldi, se você quiser falar alguma coisa aí, para encerrar. Bem, eu só quero agradecer a você, Bianca, em seu nome, a todos da revista Ferroviária, agradecer a todos que participaram conosco, em nome de cada um e cada uma que participaram, que entraram, que saíram, que perguntaram dessa webinar. Espero que todas as dúvidas que existiam possam ter sido sanadas, possam ter sido solucionadas. Aquelas que ainda persistirem, encaminha a Bianca encaminha até nós façamos aí todo o esforço para respondê-los, ser de modo muito transparente. Nossa expectativa é de que consigamos realmente retomar um país, retomar o Estado de São Paulo, retomar os projetos metroferroviários, haja vista a demanda, a necessidade, a realidade, em dois muito importantes: novos projetos, novas linhas, novos investimentos, mas, sobretudo, os atuais projetos, as atuais operações, as atuais linhas, com uma qualidade de transporte metroferroviário melhor para o cidadão, para a cidadã, para os trabalhadores. Esse momento de pandemia é um momento de desafio gigantesco, sobretudo na retomada de atividades econômicas, onde a pressão sobre o transporte público recai quase que integralmente. Nós buscamos soluções diuturnamente, de modelos, de modelagens, de
todas as formas, em todas as partes do mundo, sejam com operações de metrô na China, sejam com operações na Itália, em Milão, em Madrid, em Barcelona, em Londres, em Nova York, para que a gente possa conseguir dar segurança aos nossos cidadãos, aos nossos passageiros, para que eles possam voltar ao sistema. E todos os testes de produtos os mais variados possíveis, como vocês podem ter acompanhado, com cabine de desinfecção, que é muito questionado, mas buscamos sempre as instituições para que possam fazer as validações necessárias, agora tecidos que possam cobrir a superfície onde as pessoas sentam, onde as pessoas tocam, como balaús, para que a gente consiga, assim, acabar com a contaminação cruzada. Isso não seria somente a servir o Covid-19, mas servir por um período de até 5 anos para todas as bactérias, todos os vírus, a cada momento que passamos aí dentro de períodos de vacinação, de períodos de gripes, de vários tipos e vários modelos de vírus, enfim, que protegeria os nossos cidadãos, ao qual o nosso esforço é muito grande, para que a gente possa ter esse sentimento de que a nossa vida voltará ao normal, de que nós façamos aqui todo o esforço necessário para viabilizar esses projetos que nós discutimos, para gerar e promover um transporte público mais qualitativo, mais eficiente e mais seguro para os cidadãos aqui do estado de São Paulo. Obrigado a você, Bianca, obrigado a todos pela oportunidade. Desculpa, nós não conseguimos coincidir as nossas agendas, mas realmente foi e é um momento muito adverso. Então, sempre aparecia ali um compromisso, uma solicitação por parte do governador, enfim, de reuniões que são aqui muito difíceis, né, pelas discussões mais variadas possíveis, para que a gente pudesse, então, concretizar e participarmos aqui contigo, com o qual nós temos a alegria e a honra de termos participado. Muito obrigado. Obrigada, Valdir. Eu te agradeço imensamente. Obrigada ao público também, aos nossos patrocinadores, Lorando Brasil, Cavan e Placer do Brasil. Continuem nos acompanhando. O vídeo completo desse webinar vai estar disponível no canal da Revista Ferroviária no YouTube a partir de amanhã. E antes de terminar, a gente vai passar a vinheta final. Bem, obrigada, Valdir. A gente se vê. Enfim, boa sorte aí no seu trabalho. Obrigado. Tchau.